Graças a Deus, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma poderosa live. Ótimo final de sexta-feira para você, que Deus te abençoe. Nós estávamos há pouco tempo atrás na grande sexta-feira forte e Deus operou de maneira poderosa e extraordinária. E agora a gente está aqui nessa live para compartilhar algo de Deus para você. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida, mas antes eu quero pedir para você, clica aqui embaixo onde eu estou apontando o dedo, no botão de compartilhar. Aí está escrito compartilhar, quando você clicar, você vai mandar essa live para as pessoas do seu WhatsApp. Manda para todo mundo do seu WhatsApp, como diz aí o pessoal novo, né? O Zap, manda para todo mundo, manda nos grupos que você tá, coloca nos seus stories, porque isso também é você fazer a obra de Deus, você ajudar o homem de Deus aqui a compartilhar o link da live em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai orar o Salmo 23 para abençoar a tua vida, tua casa e toda a tua família. Irmãos, o evangelho que eu conheço é o evangelho que transforma. E Jesus, assim como ele operou no passado, ele ainda opera nos nossos dias atuais. Deixa eu chegar essa câmera um pouquinho mais para perto aqui, meu povo. Pronto. Agora eu estou mais pertinho de você. Deixa eu chegar mais um pouquinho. Pronto. Aí. É ao vivo, a gente tem que fazer tudo ao vivo aqui mesmo. Então, o evangelho que eu conheço da palavra de Deus é o evangelho de cura, de libertação, de transformação de vidas. A palavra de Deus sendo pregada e trazendo vida para aqueles que necessitam de um milagre. Eu sei que hoje em dia, devido a muitas igrejas, muitos segmentos surgirem, algumas igrejas mais tradicionais, elas costumam dizer que não existe mais esse negócio de cura, de libertação, não acreditam em revelação, em manifestação de demônios, em expulsar demônios. Essas igrejas, elas não acreditam mais nisso. E elas dizem que todas essas coisas foram para firmar o evangelho no passado e que apenas os apóstolos eram usados nisso. Mas por que esses pastores propagam essa ideia e essa mensagem para o seu público e para o seu povo? Eles propagam essa mensagem por quê? Porque para um homem de Deus ser usado na cura, na revelação, na libertação, isso custa caro. E custa o quê? Dinheiro? Não. Custa tempo com Deus. Tempo em oração, em jejum, em busca. Custa também você vencer o pecado, vencer o mundo, vencer os desejos e os prazeres da carne. Abrir mão de tudo isso para ter uma intimidade com o seu Deus. Abrir mão de tudo isso para ter uma intimidade com o seu. Então isso custa caro. E é por isso que muitos desses pastores propagam isso, que esses milagres eram para antigamente, a libertação era para antigamente, não querem mais expulsar demônios, não querem mais fazer a obra de Deus como deve ser feita. Mas eu quero que você entenda uma coisa, olhe para mim aqui, deixa eu te falar, escuta isso porque é forte. Jesus curou no passado? Curou. Jesus ainda cura hoje em dia. Jesus libertou as pessoas endemoniadas no passado? Libertou. Jesus ainda liberta hoje em dia. Jesus, ele entrava nas aldeias e tinham pessoas ali perdidas. Pessoas como, por exemplo, era o caso do Gadareno. O Gadareno, lá em Marcos capítulo 5, era um homem endemoniado que morava na cidade de Gadara. E esse homem vivia preso nos sepulcros. A vida dele era castigado por um demônio. Esse demônio fazia com que aquele homem estivesse preso nos sepulcros, vivendo uma vida desgraçada e destruída. Mas quando Jesus entrou naquela cidade de Gadara, automaticamente, com a presença de Jesus ali, os demônios já reconheceram que Cristo estava naquele lugar. E Jesus trouxe a libertação para aquele homem. A Bíblia fala que Jesus curou um homem de cegueira. Aquele homem estava enfermo há muitos anos e Jesus fez lodo, passou nos olhos dele e falou: vá lá e se lave no tanque de Siloé. E o milagre aconteceu.
Jesus curou um homem que já tinha muitos anos leproso. Esse homem foi em busca de Jesus, ele saiu do leprosário e ele recebeu a sua vitória. Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo de 12 anos. Jesus ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo e muitas outras ressurreições. Jesus curou um paralítico que estava no tanque de Betesda em João 5, há 38 anos doente e enfermo. Por que eu estou falando de todos esses milagres para você? Por que eu estou trazendo à tona as libertações, os demônios que Jesus expulsou, as ressurreições que Cristo fez, as curas que Jesus executou nesse mundo? Por quê? Porque eu quero que você entenda que Jesus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Até aquelas que são mais impossíveis, ele tem poder para fazer. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para te tirar do sofrimento, do opróbrio, da vergonha, da humilhação, da pobreza, da miséria, da derrota. Jesus tem poder de fazer tudo isso. Mas como é que eu posso alcançar o favor de Deus na minha vida? Como é que eu posso alcançar o favor de Deus na minha vida para que Deus me abençoe e me entregue esses milagres que eu tanto preciso? Se eu já sei que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continua fazendo milagres assim como fez no passado, ele continua arrancando o demônio do corpo das pessoas como arrancou no passado, ele continua fazendo as mesmas obras, do mesmo jeito, operando da mesma forma. O que é que eu preciso fazer então para que essas coisas que Jesus fazia no passado ainda faz hoje se cumpram na minha vida? Qual é o critério que Deus usa para abençoar o seu povo? O critério da fé. Esse é o critério que Jesus usa. É o critério da fé. Então, quando Deus ele vai abençoar um ser humano, ele olha se aquele ser humano possui a fé suficiente para mudar de vida. Se aquele ser humano possui a fé suficiente para que o milagre venha se manifestar. A pessoa pode estar sofrendo como for, pode estar passando a maior luta, a maior dificuldade, a maior provação de sua vida. Se ela não tiver a fé adequada para mudar a realidade, se não tiver a fé suficiente para mudar a situação, nada vai ser resolvido. Porque Deus não vai ter pena de você porque você está sofrendo. Deus não vai ter pena de você porque você vai estar chorando. Não adianta você ficar chorando, não adianta você orar, jejuar, ler a Bíblia, clamar, falar com Deus, subir monte, se você não tem o critério que Deus utiliza para abençoar um ser humano, que é esse ser humano ter a fé, uma fé ativa que crê no agir de Deus. Amém? Então esse é o critério que o Senhor Deus vai usar para mudar a sua realidade, a sua vida. Deus vai ver você sofrendo e ele vai olhar se você tem fé. Deus vai falar, olha, deixa eu olhar para minha filha aqui para ver se ela tem fé para receber a vitória. Aí se você tiver fé, mesmo que as pessoas duvidem de você, mesmo que não tenha ninguém para te ajudar, ninguém para te apoiar, mesmo que você, tenha nascido num lugar onde você sofreu muita rejeição, talvez você seja igual Davi. Davi não tinha quem o apoiasse, não tinha apoio de família, não tinha apoio dos irmãos, as pessoas não gostavam dele, as pessoas não iam com a cara de Davi. Ninguém ia com a cara de Davi. Ninguém gostava de Davi. Davi era filho de um ato extraconjugal, era um rejeitado. Mas Deus olhou para ele e viu a fé que ele tinha, porque no pasto ele estava orando ao Senhor. E ele fez dos meus adversários. Ou seja, mesmo humilhado, ele pede a Deus uma mesa, ele pede a Deus uma unção, ele pede a Deus para ser rei, porque ele acreditava que Deus poderia mudar a sorte dele e lhe colocar sobre posição de honra. Deus não abençoou Davi porque ficou com pena, porque viu Davi sofrer, viu Davi chorar, viu Davi, ali numa situação de dificuldade, disse, eu vou abençoar Davi porque Davi está sofrendo. Não. Deus abençoou Davi porque Davi estava enfrentando uma dificuldade, mas não perdia a fé. Então Deus abençoou ele pela fé.
Todos os milagres acontecem mediante a fé. Amém? E eu quero que você agora use a sua fé para orar comigo, Salmo 23. Vamos falar com Deus. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, até que o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Receba sobre você a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe todas as áreas da tua vida, tua área sentimental, financeira, espiritual, familiar, a tua saúde. Todas as áreas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Você que crê na sua vitória, comenta aqui, eu tomo posse da minha vitória. Amém? Que Deus abençoe vocês, meu povo. Lembrando que amanhã não vai ter live, domingo também não. A gente mudou aqui o horário das lives, digamos assim, a programação das lives, não é o horário. Nós mudamos a programação, os dias. Então as lives antigamente, elas aconteciam de segunda a domingo. Agora acontecem apenas de segunda a sexta. E continuam às 22 horas. Amém? Todo dia, 22 horas, eu estou aqui trazendo uma palavra de fé e de esperança para você. Que Deus te abençoe. E lembre-se, tenha fé, porque as provações vão querer fazer você duvidar. As lutas vão querer fazer você duvidar. E vão ter momentos na sua vida que você vai achar que Deus não está com você, que Deus não é contigo, que Deus te abandonou. Mas vai ser só achismo seu mesmo, porque na verdade Deus está com você. E Deus está esperando você usar a sua fé para Ele se manifestar ao seu favor. Deus te abençoe. Beijo no coração. Ótimo final de semana. Que Deus te proteja, te guarde neste sábado e neste domingo. E guarde toda a tua família. Forte abraço, fique com Deus. Tchau!